Vamos começar mais uma live, mais um evento aqui do Genealogia na Prática. Quero agradecer você que já está nos assistindo aí no YouTube. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Quero agradecer também a todos vocês que participam aí dos grupos que são administrados aí pelo Genealogia na Prática, tanto o grupo Indexação do Family Search, quanto o grupo de pesquisa de genealogia, que é o Genealogia na Prática, tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer, aproveitar aqui, agradecer a Michele que está aqui conosco, que vai nos ajudar bastante hoje no processo todo aqui da live. Então, obrigado, viu, Michele, pela sua participação, pelo seu apoio sempre aí. Algumas pessoas vão chegar, talvez algumas não cheguem. Elder Lopes está chegando, tá? Já avisou que está chegando. O Pedro provavelmente vai chegar no finalzinho, se ele conseguir, porque ele tem um compromisso nesse horário. E como talvez tenha algumas diferenças no horário aí das agendas, talvez ele não consiga chegar, mas queremos estender aqui o agradecimento também ao Pedro pelo serviço aí, pelo tempo que ele tem despendido aí para todos nós aí. Sabemos que isso é um trabalho voluntário, né? Então, essas pessoas merecem muito nosso respeito aí, assim como vocês que estão nos assistindo e que sempre trabalham aí em suas ações, tanto em suas pesquisas quanto na indexação mesmo, que é o foco da nossa live hoje aqui, tá bom? Para quem não sabe, no domingo passado nós tivemos, se você está assistindo gravado isso, procurem a parte 1 desse vídeo, essa é a parte 2, mas para quem não sabe, nós tivemos ao vivo também no domingo passado, às 19 horas, onde nós falamos sobre alguns aspectos da indexação do Family Search, falamos rapidamente a respeito de algumas coisas que nós vamos falar novamente hoje por conta de algumas mudanças. Nós já corrigimos isso no vídeo editado, vamos dar uma ênfase hoje. No meio da semana nós corremos atrás de algumas informações, porque nem sempre isso é divulgado tão rápido quanto as mudanças são feitas, né? Então, ou seja, tem mais mudança sendo feita do que a capacidade de divulgação pelo Family Search, tá ok? Então, por conta disso é que nós fazemos essas lives para ir atualizando todo mundo a respeito disso. Family Search também faz lives, faz os webinars, os hangouts, né? Mas por conta da agenda, eles têm mais coisa para fazer, nem sempre é possível com tanta frequência. Para quem não sabe também, o Family Search tem um blog, esse blog pode ser encontrado lá no rodapé do site do familysearch.org, que também as coisas vão sendo publicadas ali, tá bom? Dito isso, gente, bora falar sobre o que nós temos proposto hoje aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês a respeito, inclusive foi mencionado rapidamente no domingo passado, a respeito dos critérios de mudança de status do usuário, de indexador para revisor também. Esse é um assunto que surgiu na live do domingo passado. Algumas situações foram indicadas, foram apresentadas, aliás, pelas pessoas que estavam acompanhando aqui ao vivo. E nós corremos atrás da informação durante a semana. E descobrimos algumas coisas, tá? Muito mais, talvez, do que nós já sabemos. Então, olha lá. Então, quais são os critérios de mudança no status? Bom, primeira coisa, no sistema anterior, na plataforma anterior, ou seja, na indexação daquele programinha instalado no desktop, no seu computador, o que acontece? Você, como administrador do grupo, você podia fazer o quê? A mudança de status de usuários que estavam no seu grupo, ou seja, você tinha um grupo de indexação, normalmente eram as estacas da igreja, tá? Antigamente a gente não tinha essa liberdade de criar grupos, isso veio com a implementação da indexação via web, mas você como administrador do grupo, você poderia editar as configurações nesse nível do usuário e aplicar uma nova designação para ele. Então, além de indexador, ele passava a ser revisor também, que na época era chamado de conferente, tá bom? Como que é feito isso hoje? Bom, primeira coisa que mudou que os administradores dos grupos, sejam eles grupos da organização da igreja ou grupos criados por outras organizações, não podem mais fazer a mudança de status, acrescentar esse status de revisor aos seus voluntários, aos voluntários que estão no grupo. Isso não pode mais ser feito em nível de administração de grupo, tá bom? Bom, e quais são os critérios então? O que acontece?
É, os voluntários que tinham até junho, mês 6 de 2017, os voluntários que tinham pelo menos 1.000 indexações realizadas, quando o sistema virou, ou seja, quando a indexação do Family Search foi via web foi implementado na virada do ano, eles foram automaticamente promovidos, eles receberam o status automaticamente de revisores. Agora existem critérios adicionais que também são aplicados. O que acontece? Nós já sabemos que hoje, se você faz 1.000 indexações, automaticamente o sistema te promove ainda para revisor. Eu uso o termo promover, não que seja alguma coisa mais importante, tá, gente? Mas só para a gente entender que você tinha uma função, que é a função de indexador, e que você recebe, então, a partir da milésima indexação, você recebe uma mudança de status, uma promoção, você recebe mais uma designação, que é a designação de revisor. Tá? Agora tem um critério. Quando que isso não acontece automaticamente? Quando não acontece automaticamente, é porque você tem uma margem de erro, acima de 5%, do número de indexações que você tem. Tá bom? Então, quando isso acontece, não é feito automaticamente. Então, tem mais esse critério, que é um se. Ou seja, você é promovido automaticamente se não tiver mais de 5% de erros apontados nos lotes que você indexou. Sobre esse mesmo assunto, tem uma pessoa que perguntou qual é o critério, quem que recebe um treinamento para isso, né? Esses revisores, como que eles fazem para revisar e acabar, né, dando esse 5% de erro ou mais? Com os treinamentos que existem lá online no familysearch.org. Enfim, é isso que nós fazemos. Quando a pessoa indexa 1.000 registros, o que acontece? Ela recebe, então, a função de revisor dentro disso tudo que nós mencionamos, dentro dos critérios, etc. e tal, ok? Agora, os mesmos treinamentos que existem disponíveis aí para indexador também existem para revisores. Os treinamentos, inclusive, estão sendo atualizados, digamos assim, para a plataforma via web, mas eles sempre existiram. Tá? Os treinamentos lá, quando nós tínhamos a indexação no desktop, instalado lá no desktop no seu computador, existia uma série de treinamentos para indexador e para revisor, que na época eram chamados de conferentes, né? Então, da mesma forma, esses treinamentos serão atualizados, ou devem estar sendo atualizados, a Derlopes pode nos atualizar a respeito disso, e aí o que vai acontecer? As pessoas, como é um trabalho mundial, um trabalho de voluntariado, as pessoas precisam se interessar e buscar o conhecimento. Tá? Então, hoje o treinamento ele é uma busca pessoal e também, se você é um membro da igreja, existem treinamentos locais através dos consultores de templo de história da família. Tá? Então, cada unidade da igreja, que é uma capela, possui os seus consultores. E esses consultores são responsáveis por dar esse treinamento. Além deles, existe o líder de grupo de sumos sacerdotes, que também apoia, e os demais líderes, ok? Helder Lopes, você quer acrescentar alguma coisa a respeito? Aí, com relação ao apoio aos consultores que existe nas unidades, na igreja, existe um grupo de missionários, no qual eu faço parte, né? Ou seja, por exemplo, eu sou responsável pela missão de Manaus, Conselho de Manaus, e assim tem mais outros 33 missionários que vai dar suporte, treinamento para esses consultores de indexação no Brasil, né? Então, os consultores de indexação das unidades, todos eles têm condições de ensinar outras pessoas a indexar e a revisar. Existem instruções disponíveis. Essas instruções, elas estão lá, no alcance literalmente de um clique. Então, são as instruções do projeto, a ajuda com o campo, você, como o Helder Lopes falou, tem aí o suporte que está aí para ajudar, os seus consultores. Então, a gente não precisa, na realidade, fazer as coisas com pressa, sem ter certeza do que está fazendo. Né? Então, a gente precisa, enquanto voluntários, a gente precisa ter essa consciência também, de que a qualidade do trabalho ela é medida, muitas vezes, através do nosso próprio empenho ali de buscar mesmo as informações. Como que eu devo indexar esse lote aqui? Cada projeto tem suas instruções.
né? Então, a hora que a gente entrar lá no sistema de indexação, a gente pode até apontar isso daí. O Lopes vai ter uma parte também a respeito das maiores dúvidas, das dúvidas mais frequentes, tá? Mas a gente pode mostrar onde que você encontra aí as instruções do projeto, etc. Mas isso, assim, é muito tranquilo, na realidade, indexar um lote corretamente, ou revisar um lote corretamente. Nós, como voluntários, precisamos dar o primeiro passo, que é o que? Buscar esse conhecimento e utilizar aquilo que já existe para que nós possamos aplicar os critérios corretos para mandar aquela informação para frente. Um outro assunto também que foi mencionado na live de domingo passado foi sobre o processo de indexação e revisão, ou seja, aquele controle de qualidade que sempre existiu, que é um controle automático para minimizar e para diminuir os erros na publicação dos registros, ou seja, quando ele vai para o banco de dados e se torna um registro pesquisável, o que vai acontecer? Existe um controle de qualidade que o próprio sistema faz. Então, como que isso acontece? Como que é o sistema de indexação hoje, o processo de indexação? Existe, então, um voluntário, que é o indexador, ele faz a indexação daquele lote, ok? Assim que ele envia o lote, isso cai para um revisor. Esse revisor também é um voluntário, ele vai fazer a revisão disso. Tá? Essa é a primeira revisão. Tá? Então, o que acontece? Nesse passo da revisão, se esse revisor apontar mais de 20% de erro naquele lote, automaticamente o sistema envia para um outro revisor que também é um voluntário. Ok? E ele vai fazer a revisão. Depois que esse segundo revisor fez esse trabalho, aí sim o lote vai para a revisão final, que é feito pelo pessoal do suporte. Isso mesmo. Tá? Então, assim, se tudo der certo, é um processo de indexação e 2 processos de revisão. Tá? Aonde aparece o terceiro processo de revisão? Aparece quando na primeira revisão é apontado mais de 20% de erro, tá bom? Por aquele indexador. Aí ele envia para um segundo voluntário revisor antes de ir para a revisão final do suporte, ok? Uma outra coisa também que é interessante a gente mencionar, até foi solicitado pelo Adriano Almeida que nós falássemos a respeito disso, até Elder Lopes, por favor, se eu faltar com alguma informação, me interrompa e adicione, por gentileza. O sistema de indexação via desktop, aquele que ficou para trás já desde o ano passado, ele foi descontinuado? Na realidade, não. Ele não foi descontinuado ainda. Por que ele não foi descontinuado? Porque ainda existe, como são sistemas separados, tá, distintos, ou seja, a tecnologia é diferente, banco de dados diferente, existem ainda lotes e projetos a serem indexados lá no sistema via desktop, tá bom? Aquele que você instalava no seu computador. Algumas pessoas perguntam também se a unificação dos resultados, os seus números de indexação e seus números de revisão serão unificados um dia das 2 plataformas, ou seja, tudo que eu fiz antes da indexação via web, um dia vai estar somado com os meus resultados na indexação via web? Isso vai acontecer. Tem data? Não. A resposta que a gente tem é que está lá na fila e na lista de coisas a serem feitas, tá certo? Só que não tem uma data que eles estão divulgando ainda, tá bom? Vai acontecer? Vai, mas ainda não tem data. Podemos passar o tempo para você, Elder? Pode. Então vamos lá, o tempo é seu. Muito bem. Então, acredito que todos sabem como chegar aqui na página Meus Lotes, né? Indexação via web, novamente indexação via web, vai aparecer sua primeira página e vai ter seu Meus Lotes, tá? Ocorre algumas vezes, algumas pessoas têm tido algum erro de quando vão baixar um lote e fica mostrando algum erro. Aqui nessa opção de Meus Lotes, existe uma quantidade máxima que você pode ter lotes aqui esperando você para trabalhar novamente, certo? Então, se você tiver com a caixa muito cheia aqui, vai dar um erro para abrir novos lotes. Então, o que você tem que fazer? Se você desistiu desses lotes que estão aqui, não vai trabalhar mais nele e quer abrir um novo lote, você vem aqui em organizar, certo? Seleciona o lote que você quer devolver, ó, e clica em devolver os lotes. Isso aqui é uma devolução apenas para limpar a sua caixa aqui de meus lotes. Eu vou abrir esse aqui. Até a
nós temos uma participante aqui, que é a Michele. Essa semana mandou um e-mail aqui para o suporte, avisando que ela tinha pego um lote, e esse lote estava faltando uma página, né? Uma página 193, se não me recordo o número. Então, assim, pessoal, o que acontece? Não sei se vocês estão vendo aqui, Brasil Lote Rápido. O que é esse lote rápido? Esse lote rápido é justamente projetos que ficaram com página solta, né? Por algum motivo, eles são página solta, ou são os lotes que vocês identificaram que estava, por exemplo, aqui está mostrando nascimento, e ele estava vinculado em outro tipo de projeto, como óbitos, né? Ou vice-versa. Então, o que faz? Como aquela página foi identificada como sem dados a ser extraído, foi criado um novo projeto chamado Lotes Rápido, porque é apenas de um registro, de uma imagem, tá certo? Então tem esse tipo. Quando vocês pegarem um lote de 10 imagens ou mais, e que a sequência, por exemplo, que a sequência aqui, 2, 2, 3, 2, a segunda seria 2, 2, 3, 3, né? Pela lógica. Mas aí a próxima seria a 235, e está faltando a 235, mas tem a 236. Você não precisa se preocupar. Aquela página que está faltando, por algum motivo, algum erro, ela vai ser adicionada nesse tipo de projeto. A gente compila um novo tipo de projeto rápidos, de uma página, e ele vai ser indexado. Como a gente já falou, o Rodrigo já falou no início, todo projeto ele tem algumas orientações especiais, ele traz consigo algumas diretrizes. Se você quiser ler alguma coisa do projeto, esse primeiro botãozinho aqui, ó, chama-se Instruções do Projeto. Então você pode clicar aqui antes de você indexar, para você conhecer mais sobre o projeto. Tá? Você pode aumentar a tela e você vai ter aqui uma explicação sobre o projeto, tá certo? Tem dizendo o que vai ser indexado no projeto, tá? Vai estar o modelo da página aqui, então ele está dizendo o que tem que ser indexado. Tá? E aqui ele faz um alerta, ó, indexar esse projeto. Aí ele diz, indexe somente as certidões de casamento. Então, esse projeto aqui é matrimônio, mas indexe somente casamento. Se você achar uma imagem aqui desse projeto que seja diferente de casamento, você deve marcar essa imagem como sem dado a ser extraído, para que ocorra essa seleção de imagem e a gente possa novamente fazer um novo projeto com aquele registro que ficou perdido. Então vamos lá, com relação ao número da página. Aqui está fácil, 187, 187, mas vamos ver o que fala sobre o campo número de página. Algumas pessoas, por exemplo, a página tem o número 09, as pessoas acabam colocando o 0, não é para colocar o 0. Se você tem dúvida com relação ao campo que você vai preencher, tem um sinal de interrogação aqui em cima, você clica nele e ele vai te dar uma orientação com relação a esse campo que você tem que fazer. Ele diz aqui, ó, não inclua o 0 escrito, tá? Por exemplo, 023, só digito 23, ok? Eu vejo aqui João André. Uma coisa que a gente tem hoje de diferente do antigo é que eu posso colocar o João com acento e o André com acento, desde que eles estejam aqui digitados. João com acento, estou vendo o acento, e estou vendo o André com acento, certo? E o sobrenome dele está Machado. Alguns podem fazer dessa pergunta com relação a essa questão do primeiro sobrenome e segundo sobrenome. João André. A gente sabe que em algumas famílias, André pode até ser sobrenome, né? Algumas famílias italianas tem André, tem Lucas, tem Lúcio, tem vários nomes que para nós são próprios, mas que em alguns países são sobrenome. Mas se você não sabe, não tem a certeza, você coloca aqui mesmo no campo nome. Tá? Você coloca no campo nome. E aqui você deixou o Machado, que ele só tem um sobrenome, no primeiro sobrenome, como Machado. Certo? Tem uma outra situação, idade do noivo. Eu não devo presumir qual a idade dele. Eu sei que aqui ele diz que ele nasceu no dia 21 de maio de 1916. Algumas certidões,
traz a informação da idade dele. Então, naquela certidão que tem a idade dele, eu coloco a idade do noivo. Mas aqui só tem o dia, o mês e o ano, eu não tenho que calcular essa idade, certo? Eu não posso calcular a idade, então eu deixo em branco. Nome da noiva. Vamos lá em cima, tem o nome da noiva. O nome dela é Vitalina Vatrin. Existe uma orientação da indexação, geral, que diz o seguinte: se em um documento houver mais de um nome para um indivíduo, você deve pegar o nome mais atualizado e indexar esse nome, certo? Então, aqui nós temos o nome dela, Vitalina Vatrin. Mais embaixo, nós temos uma informação aqui do cartório. Ele diz, a qual passa a assinar-se Vitalina Vatrin Machado. Então, qual é o nome mais atualizado e completo? Esse último aqui, o de casada, certo? Então, eu vou indexar esse nome, Vitalina Vatrin Machado. Esse é um assunto importante, viu, Alder? Muito importante, porque esse campo observação, ou em alguns casos na margem do registro, né, dependendo do livro, isso. E a idade do registro, aquela coisa toda, fica também na margem, né, na margem interna ali do livro de registro. Se tiver essa observação, sempre é bom dar uma lida, porque às vezes é esse tipo de informação aí que vai sobrepor a informação que está lá em cima, ou então uma mudança, alguma coisa assim. E obviamente que isso vale também para os revisores, que tem que prestar atenção também, porque se o indexador passar batido nisso, o revisor precisa ficar atento a essas observações aí, para não mandar o lote da forma que está. Certo. Às vezes tem alguns lotes que estão com a letra um pouco branca ou apagada, para dizer assim. Então tem esse terceiro botãozinho aqui, ele resolve praticamente melhora isso. Você clica nele aqui, vem em ajuste de imagem. E aqui você pode mexer a imagem como você quer trabalhar. Certo? Clicou em aplicar, você vai trabalhar normalmente com a imagem. Ok? Tem também a questão, às vezes você pega um registro que ele começa numa página e vai para outra página. Como é que você vai fazer? Se divide a tela. Aquela mesma função que tinha no outro, ele está aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Ajuste imagem. Como essa imagem só é de uma, eu não vou conseguir ver aqui do outro lado. Ele vai mostrar a mesma, tá? Então, ó, você vai conseguir trabalhar aqui na imagem que está com outro pedaço daquele registro. Entendeu? Então tem aqui. As pessoas têm medo de mexer nos botões, mexe aqui nos botões, vai testando, vai experimentando. E se o principal, se você está nesse lote aqui, achou um defeito aqui, você não fecha o lote. Você clica aqui, ó, comentários. Por quê? Porque quando você clica aqui, automaticamente ele manda para a gente o link do lote. E aí o missionário que vai pegar o caso, ele vai poder ver o lote que você está trabalhando. Se você fechar o lote e mandar um e-mail, nós não temos como verificar a imagem, não temos como te ajudar. Tá certo? E aqui nessa imagem de casamento, está constando 2 casamentos, né? Então tem registro 1 de 1 e registro 1 de 1. Mas aí eu tenho que abrir um segundo registro. Então eu clico aqui em registro. Tá? Então eu abri na imagem 1, registro 2 de 2, porque aqui tem 2 registros, igual como a gente tinha no antigo. Ok? Se eu abrir o 2 e vou trabalhar, tudo bem. Mas se eu não for trabalhar, se eu por acaso abrir erradamente, eu vou aqui na lupa, ou na caixa de lixo aqui, e vou excluir esse registro. Tá? Da mesma forma, se o conferente recebeu esse lote aqui, que são imagens 10, mas aqui no meio vai ter registro em brancos que não tem nada a ver com o projeto, você simplesmente deixa no registro que está em branco e clica na lixeira para excluir aquele registro em branco. E aí você consegue mandar o lote para frente.
Ok, maravilha. Obrigado, Helder. Até esse momento aqui. Tem só uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Na realidade são duas, tá? Uma da Camille e uma minha mesmo. O guia do usuário da indexação do Family Search, aquele PDF, sempre serviu bem a gente. Você mencionou agora há pouco a respeito das diretrizes básicas de indexação que estão sendo revisadas para a nossa situação aqui do Brasil. Agora, aquele guiazinho, o guia do usuário da indexação do Family Search, haverá uma versão uma versão, lógico, atualizada para a indexação via web? Sim. Tem previsão disso, Helder? Na realidade está atrasada, era para ser outubro de 2017. Tá? Mas que sim, haverá uma instrução totalmente voltada para o português. Uma última pergunta aqui da Amanda. Ela falou o seguinte: por que quando um projeto alcança, ela está afirmando que quando o projeto alcança 95%, 99% de indexação, ela diz que não consegue mais abrir o projeto para baixar um lote para indexar. Certo. Ela tá afirmando e está perguntando. Está perguntando, né? É porque aqueles outros 5% que está ali, ele está na pasta de alguém. Alguém está com um lote aberto lá naquela opção Meus Lotes. Então ele está na pasta de alguém. Até que ele termine o período de ficar guardado na pasta da pessoa, ele não volta para o servidor. Então ele está disponível para aquela pessoa. Ou seja, não tem 90. Você não pode buscar até a pessoa devolver. Conforme eu mostrei ainda há pouco. E também não está completo, então ele não completa a barrinha lá, faltando 5% ou 1%, né? Exatamente. Maravilha. Tá ok. Vamos lá. Então tá, Helder, a qualquer momento você pode me interromper e fazer suas considerações sobre os outros assuntos que nós vamos tratar aqui agora, nessa terceira parte, aliás, ok? Uma coisa que nós temos que falar também é a respeito dos grupos e dos relatórios, tá bom? Então aqui, tudo começa no site do familysearch.org, eu vou clicar aqui em entrar no sistema, e clicando em entrar no sistema, vou ter que colocar meu usuário e minha senha, porque é assim que nós nos identificamos para o Family Search como usuários, tá bom? Então você coloca o seu usuário e a sua senha, ele vai acessar lá a sua parte. Aqui, ó, tá vendo? Seu nome vai ficar aqui como está o meu também. Vou clicar em indexação via web. Assim que a página atualizar, você vai ver logo lá embaixo os seus grupos, tá? E os seus subgrupos aí. Tá? Eu vou entrar aqui no grupo do Genealogia na Prática, porque é um grupo que eu tenho mais acesso. Dá para explicar melhor para todo mundo. Aqui, então, eu estou dentro do grupo Genealogia na Prática. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a parte de relatórios, porque foi a parte que ficou faltando, tá bom? Então, se você tem acesso, deixa eu voltar lá, gente, desculpa. Se você tem acesso aos relatórios, se você tem uma função administrativa dentro desse grupo, se você é um membro da igreja, se você tem um chamado que te permite ter acesso a esses relatórios, esse botão azul vai estar visível para vocês, tá bom? Como fui eu que criei esse grupo aqui, então eu tenho, obviamente, os acessos. Essas pessoas que estão aqui são os administradores, ó, eles também têm acesso aos relatórios, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesses relatórios, no botão relatórios, aliás. Vou ser encaminhada para uma outra página, que foi a página que nós começamos a ver lá na transmissão do domingo passado. E aí eu vou ter alguns tipos de relatórios que eu gostaria de conversar com vocês. Não vamos falar sobre todas as situações aqui, porque você pode montar vários tipos de relatório. Importante você saber o seguinte, que neste campo aqui, ó, você tem o tipo de relatório que você quer gerar. Então aqui nesse caso, por padrão, já vem definido estatísticas do colaborador. Quem que é o colaborador? O voluntário que está dentro desse grupo. Até me lançaram uma pergunta hoje à tarde, através do Facebook, o seguinte, que o voluntário não estava, as estatísticas de um determinado voluntário não estavam saindo no relatório. Importante, gente, que para que a estatística daquele voluntário seja somado no relatório, o voluntário precisa fazer parte daquele grupo, ok? Ou seja, nesse caso aqui, no grupo Genealogia na Prática, todo mundo que está aqui no grupo vai ser adicionado a esse relatório. Se eventualmente tiver alguém fora, o sistema entende que você não quer as estatísticas daquele colaborador, ok?
Então, por exemplo, se você é um consultor de história, de templo de história da família da sua estaca, e você quer tirar, por exemplo, um relatório da sua estaca, você tem que entrar lá no grupo da sua estaca. Se você quer um relatório de uma unidade específica, de uma ala, tá, ou de uma organização da igreja dentro daquele grupo, você precisa entrar no subgrupo daquela organização, daquela ala. Tá bom? Perfeito? Então vamos lá. Então, estatísticas do colaborador, tem as estatísticas da organização também, que é o quê? O grupo ou o subgrupo onde você está. E aqui é o diretório, que nada mais é do que uma lista de voluntários que estão nesse grupo. Perfeito? Muito simples isso. Eu vou optar aqui por escolher aqui estatísticas do colaborador. Aqui, quando eu seleciono, eu tenho duas opções. Eu quero organizar esse relatório por subgrupos. Aqui, no caso, eu não tenho nenhum subgrupo dentro do grupo genealogia na prática. Mas no caso de uma organização da igreja, que tem pelo menos a estaca, o grupo da estaca e os subgrupos que são as unidades, você pode organizar esse relatório por subgrupos. Então, como que vai sair? Vai sair o relatório geral e vai sair depois uma em cada página, ou então junto, enfim, na sequência, depende de como você vai configurar isso aqui nos relatórios, vai sair os voluntários por unidade, por subgrupo. Então você deixa isso aqui marcado. No meu caso eu vou desmarcar porque para mim é irrelevante, não tem subgrupos aqui nesse grupo. Eu quero criar uma página nova para cada subgrupo, é aqui que eu falei, ó. Vamos supor que no seu grupo, que é a sua estaca, por exemplo, tenha lá 5 unidades. Cada unidade é um subgrupo. Então você tem um grupo da sua estaca e 5 subgrupos. Se você deixar marcada essa opção página nova por cada grupo, cada vez que terminar o relatório de um subgrupo, que é a sua unidade, ele vai saltar uma página e vai começar na página seguinte, para ficar mais organizado. Se você desmarcar, ele sai meio que na sequência mesmo, tá bom? Vai sair organizado por subgrupo, né, se você deixar marcado aqui, né? Porém, ele vai sair uma na sequência da outra. Não salta aí para começar uma página, né? Isso que eu quero dizer, tá bom? Vamos lá. E quais são as informações, quais são os colaboradores, porque isso aqui é uma estatística de colaborador, né? Quais são os colaboradores que eu quero adicionar? Os colaboradores em si, ou seja, quem teve algum resultado de indexação ou revisão naquele período do relatório, ou seja, quem fez alguma coisa. E se você deixar marcado não colaboradores, são as pessoas que naquele período não fizeram indexação ou revisão. Esses são chamados de não colaboradores naquele período do seu relatório, tá bom? Desse tipo de relatório aqui, ó, depois que eu configurei o relatório, eu vou configurar o quê? A minha ordem de classificação. Dentro do meu relatório, eu quero que seja organizado por contato, ou seja, por nome de colaborador, por nome de voluntário, então pessoa para contato. Eu quero que seja eu quero que seja organizado por número de registros indexados, está aqui, ou registros revisados. Tá bom? Vamos supor que eu quero aqui organizar o meu relatório por registros indexados. Tá? Uma opção. Você quer essa indexação de forma ascendente ou descendente, ou seja, do menor para o maior ou do maior para o menor, ou seja, o maior número indexado ou o menor número indexado. Então você marca aqui ascendente ou descendente, menor para o maior, maior para o menor. Tá bom? Então vou marcar aqui, ó, do maior para o menor. Ou seja, quem indexou, no caso, né, colaborador que indexou mais, ele vai estar no topo da lista. É isso que está acontecendo aqui. Tá bom? O período. Período no meu relatório. É um relatório que vai me trazer informações do ano, tá? Do trimestre, do mês, ou eu quero personalizar. Essa opção personalizar tá funcional, né, Helder? Sim, perfeito. Maravilha. Então aqui eu posso definir. Eu não quero um período. Você só não pode ir muito longe. É 2018 e 2017. Tá. Então são 2 períodos aí máximo, tá bom? Então vamos lá. Esses 2 anos, aliás, né? Então como que nós fazemos aqui? Então quando eu cliquei aqui personalizar, ele abriu esses campos adicionais de data. No primeira linha aqui, você vai colocar a data inicial. Vamos supor que eu quero fevereiro. Eu quero do dia... Mais aqui, janeiro, tá aqui, tá, entendi agora aqui, ó. Eu quero do dia 1º de fevereiro, aqui tá
do padrão americano, né? Mês, dia e ano, tá? Até, sei lá, hoje é dia 25, até hoje, até o dia 25. Cadê o 25 aqui, ó? Tá? Até o dia 25 de março de 2018. Então, o que vai acontecer nesse relatório? Vai sair umas estatísticas do colaborador, tá? Eu quero incluir os colaboradores e os não colaboradores, ou seja, quem fez e quem não fez o trabalho de indexação ou revisão. Eu quero organizar esse relatório por registros indexados de uma forma descendente, ou seja, quem indexou mais vai estar no topo da lista. E eu quero um período que vai do dia 1º do 2 até do dia 25 do 3. Lembrando, eu não sei se é alguma configuração minha aqui, mas deve ser geral isso daí, está no padrão americano, mês, dia e ano, tá bom? Perfeito? E em seguida você escolhe o seu formato, PDF, que é o famoso PDF que nós utilizamos aí. Você tem a opção aqui também HTML, que é só um relatório que vai sair na sua tela. Tá? PDF, que é o famoso PDF que eu já mencionei. CSV, até Elder Lopes e eu brincamos essa semana, né? Isso aqui para nós, né, em geral, não tem muita função, mas são informações que podem ser abertas com o Excel, por exemplo, que são separadas por ponto e vírgula ou vírgula, tá? Dependendo do caso. Pouco aplicado para a gente, tá, gente? E XLS, que é um parente, um primo aí do PDF, tá bom? Só que de fábrica de software diferente, mas ele tem basicamente a mesma função, é um arquivo que não se pode editar, também tem outras aplicações, mas para a gente aqui é irrelevante, tá bom? Então, a aplicação mesmo, você vai escolher HTML ou PDF, tá? Que são os mais utilizados, tá bom? Então, vou colocar aqui em PDF, vamos lá. Agora, fuso horário, também foi mencionado na live do domingo anterior. Por que eu tenho que selecionar o fuso horário? O sistema não reconhece automaticamente aonde que eu estou. Então, o horário de fechamento dos relatórios acontecem de acordo com os fuso horários de todas as partes do mundo. Então, por exemplo, se eu não selecionar Brasília, que é o horário oficial do Brasil, tá? Ou então se você está numa parte do Brasil aí onde o horário é diferente, tá? Pela extensão do nosso país aqui, nós temos, né, uma variação aí, como tem nos Estados Unidos também, enfim. Tá? Rodrigo? Oi. Só para uma rápida correção, o XLS é uma planilha. O XLS é planilha. O que eu falei? Eu falei do CSV ou eu falei do XLS? Você falou que o XLS era o parente do PDF. Não, desculpa, então eu confundi. O XLS é a planilha do Excel, gente, perdão. Tá? Esquece o que eu falei então. Obrigado, viu, Elder? O XLS, então, é aquela planilha do Excel que já baixa lá em forma de planilha, você pode, inclusive, personalizar. Então, obrigado pela correção, Elder. Vamos lá, voltando ao fuso horário aqui. O fuso horário, eu sei onde foi o erro, aqui é porque tem uma extensão chamada XML, acho que é, se eu não me engano, que é esse parente do PDF aqui, tá bom? Mas esqueçam o que eu falei, o correto é que o Elder falou aí agora, desculpem a falha. Vamos lá, voltando ao fuso horário. Então, como nós estamos aqui, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o meu horário oficial é o de Brasília, então eu já sei que está por aqui, ó. Por quê? O horário de fechamento, ele é diferente, tá bom? Então você sempre seleciona o horário oficial da sua região. Nosso caso aqui, Brasília, tá bom? Por quê? Se você colocar, por exemplo, um fuso horário, que na realidade para a gente aqui, por exemplo, Bogotá ou Indiana, Caracas, né? Que seja um horário diferente, o fechamento do relatório vai ser divergente com o número real que você tem. Então pode ser que alguns relatórios saiam com menos indexação ou mais indexação, né? Porque o fuso horário ele avança ou ele é mais atrasado, né? Como aqui, por exemplo, se você adiantar aqui, ó, menos 12, né? Então é muito divergente do nosso, que é aqui 3, né? 3 horas, tá bom? Então você tem que sempre selecionar o fuso horário correto aqui por conta do fechamento do relatório, tá bom? Isso é muito importante. Se não tiver claro isso, a gente volta a falar sobre isso aí. Anotações, também você pode adicionar uma anotação, vou fazer um teste aqui depois. Isso aqui de vez em quando está apresentando, como a ferramenta é nova, né, gente? Tem algumas coisas ainda que precisam ser acertadas. Se você coloca alguma observação aqui, às vezes dá um errinho no relatório, vamos ver se acontece com a gente, e até explica já o que está acontecendo. Mas vamos lá. Então vamos tirar esse relatório? O que a gente vai fazer? Ó?
Pegamos tudo isso, eu tenho a opção de gerar o relatório e ver na tela e depois baixar, ou eu posso baixar direto o relatório. Quando o Eder Lopes e eu conversamos, ele me fez uma seguinte observação. Olha só o que está escrito aqui, ó. Pode levar até 24 horas para as contribuições aparecerem nos relatórios. Ou seja, se você vai tirar um relatório de fechamento de mês, o que é o ideal? Vamos supor, esse mês aqui, ele vai acabar, vamos pegar aqui, ó. Esse mês vai acabar no dia 31, que é um sábado, tá bom? Se você vai pegar o relatório, então, de março, o que você vai fazer? Você vai tirar esse relatório no dia 1º ou então, melhor ainda, no dia 2. Até o Eder Lopes mencionou para mim, quando nós conversamos a respeito disso, que lá no suporte, por padrão, eles pegam o relatório a partir da 48ª hora, ou seja, depois de 2 dias. Tá? Aí você tem certeza que todas as indexações, todas as informações vão estar naquele relatório. Tá? Não tem perigo de ficar alguma coisa para trás. Tá certo? Mas por padrão ele tem esse aviso aqui de 24 horas. Por segurança, o suporte faz em 48 horas. Vamos gerar esse relatório? Gerei o relatório, está processando. Vamos aguardar um pouco. E aí eu tenho esse relatório conforme eu configurei. Aqui, ó, ele traz o grupo, que é o Genealogia na Prática. Tem aqui registros indexados e revisados. Tá? Lotes devolvidos, que é uma outra observação, né, Helder? Será que você pode fazer essa observação sobre os lotes devolvidos? Porque ele tem uma interpretação diferente atualmente do que nós estávamos acostumados. Até vou voltar aqui para o Eder Lopes. Você pode explicar para a gente, Helder, por favor? Ok, esse lote devolvido que aparece aí, ele não é um lote prejudicial para o indexador. É aquele lote que você abre, visualiza e faz a devolução dele. Tá? Então é aquele lote que você não fez nada, você não digitou nada, apenas você olhou, não se identificou com o projeto, não vai conseguir fazer, então você clicou na opção certa lá de devolver o lote. E aí ele fica apenas contando aí um contador de quantos lotes você abriu, para que realmente fique constando se a pessoa já abriu a indexação alguma vez ou não. Só isso. Então, quando o lote estiver marcando lote devolvido aí nesse relatório da web, não é ponto negativo, não vai penalizar nenhum indexador. Maravilha, porque antes lote devolvido era aqueles lotes que foi feita a conferência antiga e que o conferente apontou como, aliás, que ele tinha devolvido para ser reindexado. Essa era a conotação. Agora, lotes devolvidos não. Se eu abrir um lote e de repente é um lote difícil para eu fazer, o que eu vou fazer? Eu vou devolver esse lote para ele ser indexado para um outro voluntário e automaticamente ele é apontado aqui. Ok, Helder? É isso mesmo, né? Perfeito, isso mesmo. Maravilha. Tá, então, não tenham medo mais desse campo, tá? São lotes que foram devolvidos por qualquer motivo, que não seja um erro. Vamos lá. Olha só, tem os colaboradores, tá bom? Aqui nesse momento, essa colaboradora aqui, essa voluntária, ela tem mais registros indexados, por isso que ela está aqui no topo da lista, tá ok? Porque eu organizei aqui, ó, por registros, cadê? Indexados, cadê ele aqui? Perdi a informação. Aqui, ó, por registro indexado. Então, ela que tem o registro, o número de indexações maiores, por isso que ela está aqui, tá bom? E aí você tem o seu relatório. Maravilha? E aí você pode administrar o seu grupo dessa forma. Muito simples. Quero só ver aqui, ó, eu vou colocar uma anotação. Vou colocar aqui, observação de teste. Deixa eu gerar esse relatório de novo. Ver se ele vai dar o errinho ou se ele vai aparecer o relatório. Acho que ele deu o errinho, ó. Tá bom, isso aqui é uma coisa que eles precisam... A gente vai mandar um e-mail, inclusive, para eles corrigirem isso aqui. Entra na fila lá, né, gente? E não é porque a gente manda e-mail também que é atendido na hora, né? Tem prioridades. Mas ele sai aqui, ó, essa observação, essa anotação, ele sai, se eu não me engano, aqui ó, debaixo de estatística do nome do relatório, ele sai uma anotação aqui, ó, antes de começar essas informações. Tá? Então, o que você coloca aqui, quando estiver funcionando, às vezes funciona, tá? É uma inconsistência aí simples, mas ela é intermitente. Às vezes acontece, às vezes não.
Tá, a pergunta é do Robson. Ele perguntou ele disse o seguinte: precisa indexar o que tiver no registro. Sobre os nomes dos pais, já encontrei o nome do pai, que é um nome de mulher, e o nome da mãe era um nome de homem, né? Ele perguntou: indexa como tá? Vamos deixar o Elder Lopes falar. A autoridade aqui é ele hoje. Tá. Se no documento tem os dois nomes, está investido apenas o campo, você tem a convicção que está correto, você indexa da forma correta. O nome masculino no campo masculino e o nome feminino no campo feminino. Ok? Ok, maravilha. Então, tá aí, gente. Tá? Nesse caso específico, dá pra gente supor que foi só uma inversão aí de campos, né? Então você indexa da forma correta. O nome masculino no campo, o nome do pai, e o nome feminino no campo, nome da mãe lá e seus sobrenomes, etc e tal, né? Maravilha. Mais alguma pergunta, Michele? Ali no chat, só um comentário. Deixa eu ver aqui. A Adília, né? Ela disse que os lotes devolvidos são para que o administrador possa saber quem que está errando. Então, só reforçando, né, que isso era no aplicativo, né? A gente sabia quem que estava, né, devolvendo o lote por algum problema. Hoje não é mais assim como o Elder Lopes explicou, tá? Hoje é você abriu o lote, você não entendeu ou você ficou, né, com medo de fazer, você devolveu o lote para outra pessoa indexar. Então, aí ele consta lá como devolvido, mas não é um indício de que a pessoa esteja fazendo errado mais. Na realidade, tem lá dois campos, se eu não me recordo bem o nome, se é lotes incorretos e lotes incompletos. Tá? Que tem disponível para os consultores. Então, se a pessoa tem um lote incompleto, devolveu um lote incompleto, vai marcar lá. Se tem um lote incorreto, que era o antigo devolvido, por erro, então vai constar nesse campo incorreto. Os lotes devolvidos, se você for ver o meu histórico, eu tenho mais de 1.000 lotes devolvidos, né? Porque eu abro e fecho para poder testar, verificar. Então, se hoje fosse prejudicar, minha conta já estava bloqueada. Então, essa opção lá do devolvidos hoje, ele não prejudica mais o indexador. O que vai prejudicar é os lotes incorreto e incompleto. Rodrigo, só complementando lá o Robson, ele perguntou também quando os dois nomes, né, o pai e a mãe têm nomes masculinos ou os dois têm nomes femininos, se é para seguir o que está lá no registro também. E aí, Elder Lopes? Bom, Irismar é o nome masculino e o nome feminino. Então, indexa o que tem lá. Tem que tomar cuidado também. Foi bom a gente voltar nesse assunto e complementar essa informação, antes do Elder explicar rapidamente depois uma coisa aqui que eu vou pedir para ele explicar, e os nomes que são de estrangeiros, tá bom? Tem algumas situações, nomes italianos, nomes espanhóis, nomes de outros países da Europa, que para nós parecem ser femininos, quando na realidade são masculinos. Tem que tomar cuidado, porque E vice-versa. Aquelas regras, as diretrizes básicas de indexação tem uma clássica que é o quê? Que é você, como é que fala? Indexar o que você vê. Isso. Né? É por conta disso. Então tem que tomar muito cuidado e, obviamente, que não dá para ter uma regra para cada caso. Então, quando você estiver indexando, quando você estiver revisando, tem que tomar muito cuidado. Encontrei lá uma grafia de Michele, por exemplo. É um registro italiano do imigrante, de repente, não é uma mulher, é um homem. Né? Tem que tomar cuidado. Né? Ô, Rodrigo, Michele italiano é sempre homem. Então, né? Registros, por exemplo, que a gente não consegue identificar, que são mais difíceis para a gente aqui, por exemplo, registros asiáticos. Então tem que tomar muito cuidado para não pegar o extremo das regras. Né? Nem sempre tudo que lê, né? Essa é a regra geral, mas dependendo do caso, como o Elder falou, que dá para a gente ter um bom senso, e nem também o outro extremo. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Nomes de estrangeiros aí. Tá ok?
Rodrigo, Oi. foi comentado lá também sobre estar invertido o sobrenome primeiro e o nome depois, né? Isso é bastante comum também. A gente deve manter isso ou, né, colocar o que vem primeiro no nome e daí o que a gente sabe que é nome no sobrenome ou deve consertar? E aí, Helder, eu vou deixar todas essas buchas para você, Helder, porque muita coisa mudou, né, gente? Muita coisa mudou mesmo. Essa, Né? essa questão aí que quando vem normalmente o sobrenome primeiro, sempre é em registro, mas maioria deles é americano, né? Nos registros que tem listagem americana, eles colocam sempre o sobrenome em primeiro. O projeto, se o primeiro campo estiver pedindo sobrenome, às vezes ele pede sobrenome, você indexa o sobrenome. Você tem que seguir conforme está lá no projeto. Mas se for projeto brasileiro, e no Brasil eu desconheço, tem registro em que o cidadão lá do cartório colocou primeiro o sobrenome, botou uma vírgula e depois colocou o nome da pessoa. Aqui, até onde eu tenho conhecimento, sempre foi primeiro nome, depois um segundo nome e sobrenome para frente. Então, nesses casos dos americanos, que eles usam bastante sobrenome como primeiro, observa como está o registro do campo. Então, sobrenome no campo sobrenome. E nome no campo nome. Não tem problema. Se o formulário vier com o primeiro campo sendo nome, vai buscar o nome e coloca lá no local. Maravilha. Vale aí também, se a gente tem alguma dúvida específica a respeito disso, consulta lá o nome dos pais. Se o nome dos pais estiverem lá, né? Para você meio que ter uma base do que é sobrenome, o que é nome, principalmente em culturas muito diferentes das nossas, né? Lá da Ásia mesmo, né? Os países asiáticos, africanos ali, né? Enfim. Às vezes é difícil a gente entender o idioma, né? Quando você pega um idioma ali europeu, fica até mais fácil, né? Mas dependendo da situação é muito difícil para a gente identificar o que é nome e o que é sobrenome. Se você pega ali de repente o nome dos pais, dá para você ter uma ideia para você tomar essa decisão, ok? Mas acho que nós já falamos bastante a respeito disso. Podemos voltar se for o caso. Helder, só para voltar um pouquinho aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui com você. É essa parte que você estava falando lá nos relatórios, né, dos lotes devolvidos, né? Tem aqui incorretos, incompletos e os devolvidos. Devolvidos a gente já sanou aí essa questão agora há pouco. Qual que é a diferença de incorretos e incompletos, que eu acho que é o que interessa para a gente em termos de controle dos nossos grupos? Sim, ouvi. Tá. O incorreto vai ser o lote realmente devolvido, né? Devolvido Seu pelo lote revisor. Devolvido pelo revisor. E incompleto, como o próprio nome está dizendo, você deixou aquele lote. Acontece às vezes você só faz uma página, um registro de 10 e devolve o lote. Então ele vai constar aí também. Tá, e aqui são, por exemplo, aqui é o revisor que manda essa informação quando ele devolve o lote, né? Isso, quando ele devolve o lote. Então, quando o revisor encontra uma situação que tem, por exemplo, muitos erros, que ele devolve para ser reindexado, por exemplo, é aqui nesses incorretos que aparece. Se ele notou que está incompleto, é isso mesmo, Helder? Isso. E se ele notar que está incompleto, ele vai indicar que está incompleto na hora de devolver o lote, e aí é aqui que aparece. Até ficou melhor, né? Porque antes era só devolvidos, né? Agora você tem uma ideia do que está acontecendo. E uma coisa bem interessante, no caso que você mandou hoje, né? E tá lembrado? Tô lembrado, faz madrugada. Pegou um lote aí, você fez a operação certa. Qual é? Sempre clicar em lotes, devolver o lote para reindexar. Quando você faz isso, o sistema já identifica quem foi que fez o lote de forma errada. Certo? O sistema já identifica, aí já vai para o mapinha lá. Dependendo de quantos lotes esse cidadão vai ter, o sistema vai travar a conta dele, nós somos notificados e vamos entrar em contato com a liderança dele. Então, assim, se você achou os lotes e viu que a pessoa está fazendo de forma errada, você não precisa nem entrar em contato com o suporte, não, avisando assim, olha, tem que localizar esse usuário. Não. O sistema já identifica ele, já começa a mandar o relatório para o setor responsável de caçar maus indexadores, pode-se dizer assim. E aí nós somos notificados
daquele usuário que está fazendo muita indexação de forma errada. E aí, se for membro da igreja, a gente vai entrar com o consultor de indexação da Stack e pedir para ele averiguar com aquele irmão o que está acontecendo, por que ele está errando tanto, né? Maravilha. Tá bom. Gente, estamos finalizando então. Michele, se tiver alguma pergunta, é agora. Se manifeste ou cale-se para sempre. Nenhuma pergunta? Ok, vou considerar isso como um não, tá? Ninguém te ouviu se você falou. E eu não tô te vendo. Vamos lá. Gente, só um último aviso então, tá? Aqui o Genealogia na Prática criou um grupo dentro da indexação via web para que nós possamos somar forças, criar um mecanismo de motivação, tá? O link para que você possa acessar este grupo aqui e fazer parte dele, isso não interfere em nenhum outro grupo que você já participa, tá bom? Não tem trabalho adicional, não tem nada adicional, nenhum tipo de ação adicional que você precisa fazer. Mas nós convidamos você a fazer parte desse grupo aqui. O link já foi publicado algumas vezes lá no grupo de indexação do Facebook, lá onde nós discutimos sobre várias coisas. E eu vou deixar também na gravação desse vídeo, o vídeo editado, tá bom? Também o link para você acessar diretamente e solicitar a participação desse grupo aqui. Seria muito bom e bem legal se você pudesse somar aqui forças com a gente e nós vamos acompanhar o trabalho aqui e vamos nos motivar lá no grupo do Facebook para que nós possamos acelerar esse processo de pesquisa aí com a indexação. Alguém já pediu aqui, depois alguém vai entrar aqui e aprovar, tá bom? Gente, então, para finalizar, novamente, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, tá? Como eu falei, essa é a parte 2. Se você está assistindo isso aqui gravado, procure aí, é o mesmo nome, só que parte 1 nós tivemos no domingo passado, então foi muito interessante também, nós falamos sobre outros aspectos, tá bom? Michele, muito obrigado pela sua participação, o Pedro que esteve aqui, teve que sair, veio que não veio, tá? Obrigado muito aí por vocês ajudarem a gente, Cesostre também, que está conosco lá administrando os grupos, valeu mesmo. E vocês que participam, nós somos mais de 15 mil pessoas lá nos 2 grupos, estamos batendo aí 20 mil pessoas, muito obrigado mesmo pelo que vocês estão fazendo e colaborando, cada pergunta que vocês fazem, cada like, cada resposta que vocês ajudam a dar, tá? Ajudam demais, porque, como eu falei, as mudanças vêm mais rápido do que o poder de divulgação que nós temos, que o Family Search tem, então é muito importante que nós possamos participar lá nos grupos, tá bom? Elder Lopes, especialmente, muito obrigado você aí por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco também, valeu aí, viu? Obrigado, um abraço lá para o pessoal do suporte e vamos tocar, tá bom? Eu posso fazer só um pedido rapidamente? Claro, faz favor, Elder. Muito bem. Porque lá as pessoas mandam mensagem para o suporte, não estou achando lotes, não sei o que, né? Não tem lote português, etc. Tal. Eu queria só avisar que hoje nós temos 15 lotes em português. Brasil, Portugal, tá? Então nós temos 15 lotes. Desses 15 lotes, nós temos alguns lotes que precisam ser revisados. Porque não adianta só você indexar, index. Beleza, ótimo, excelente. Mas e aí, se você não revisar, o lote não vai para frente, não será publicado. Então, assim, o que a gente pede e orienta? Se você é revisor, que você possa indexar um lote e revisar 2, ou se dedicar na revisão, entendeu? Então, que a gente precisa de revisor, precisa finalizar. Então, não é interessante que, por exemplo, nós temos lote que foi finalizado há mais de 90 dias, foi indexado 100%, e hoje está ainda com 10% de revisão. Então, precisa se concentrar nesse projeto e fazer a parte de revisão. Obrigado. Boa noite e quando precisar estou disponível. Legal, André. Obrigado aí mesmo, viu? Gente, então nós vamos encerrar, tá bom? Nós vamos encerrar essa transmissão. Muito obrigado novamente. Uma boa semana para vocês, tá? E até o próximo evento. Fiquem ligados lá nas redes, principalmente lá no Facebook, onde nós divulgamos muito esses eventos online, tá bom? Um abraço e até mais, gente.